Olá, tudo jóia? Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e também os fatos relevantes do nosso estado. Você que nos assiste aí em Vitória da Conquista e região, através da nossa parceira TV UESB, seja também muito bem-vindo. Hoje, um dos destaques aqui do nosso Alba Notícias é o emplacamento de veículos de forma online. Olha que bacana. Nós vamos conversar com o diretor-geral do Detran Bahia, Rodrigo Pimentel, para saber, lógico, detalhes deste novo serviço que com certeza vai facilitar a vida de muita gente. Confira agora os outros destaques da edição de hoje. Menos casos e menor gravidade. Entenda por que autoridades defendem a troca da classificação da Covid-19 de pandemia para endemia. Semana da Gratidão pelo Trabalho. Iniciativa que envolve funcionários da Assembleia visa promover bem-estar e saúde emocional. E no Momento do Esporte, academias de Salvador investem em aulas de defesa pessoal voltadas para mulheres. Tudo isso e muito mais agora no Alba Notícias. Muito boa noite para você. No início deste mês, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro da Saúde estava estudando a possibilidade de mudar a Covid-19 de status. Ao invés de pandemia, passaria a ser considerada uma endemia. Alguns estados, como a Bahia, avaliam essa situação, já que o número de pessoas internadas e de mortes pela doença diminuíram significativamente. Vamos saber mais detalhes sobre essa situação na matéria de Patrícia Oliveira. O secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, afirma que concorda com a mudança da nomenclatura pandemia para endemia. Segundo ele, os indicadores da doença na capital baiana são os mais baixos nesses 2 anos de enfrentamento. O gestor ainda cogita a flexibilização das medidas restritivas e a retirada do uso obrigatório de máscaras paulatinamente. Eu retiraria a máscara em ambiente aberto, faria uma avaliação durante 15 dias e não havendo crescimento expressivo de números, retiraria-as em ambiente fechado. Nós temos hoje indicadores que nós nunca tivemos durante essa pandemia na cidade de Salvador. Nós temos um fator de retransmissão de 0,15, uma taxa de leitos de UTI de 27% a 28%. Então, assim, nós já achamos que o debate para o rebaixamento no Brasil, para o caráter de endemia, é um debate profícuo e que deve ser feito. Já o secretário de Saúde da cidade de Lauro de Freitas não vê com bons olhos a medida. Para ele, o cenário é promissor, mas a decisão deve ser tomada pelos órgãos competentes de vigilância sanitária. Depois de ouvir as autoridades sanitárias, aí sim teremos a confiança de atender, é claro, esse anseio que é da população brasileira em ter a condição, evidentemente, de estar um pouco mais tranquila. A nossa expectativa é uma expectativa muito boa, já que se tem hoje no estado da Bahia a expectativa, segundo o governador Rui Costa, de flexibilizar a retirada da máscara a partir do próximo mês. O termo pandemia passou a ser usado no Brasil e em todo o planeta em março de 2020. Quando a Organização Mundial da Saúde classificou a Covid-19 como um surto sanitário que atinge inúmeros países e continentes, afetando um número grande de pessoas. Nós estamos numa fase que pandemia significa todos atingidos, significa que tem uma doença que é de todo o globo, que não poupa ninguém e que tem um número grande de doentes e grande mortalidade. Se você for ver os gráficos, nós temos caído de forma consistente, robusta, em todo o mundo e no Brasil também. Já o termo endemia, de acordo com a especialista, é utilizado quando uma doença se torna recorrente em um país, mas sem gerar grandes impactos para a população. Mas afinal, o que muda caso isso aconteça? Vão ser doenças que nós vamos, junto com as outras, vamos aprender a conviver, aprender a identificar o doente e tratar.
não vai precisar dessas medidas coletivas que foram instituídas para a proteção individual e coletiva da pandemia. Exatamente. E vamos agora atualizar você que está em casa da situação da Covid-19 aqui em nosso estado, analisando justamente esses dados que são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB. Vamos ver então como é que está a situação, que já disse aí o nosso secretário de Saúde da capital baiana, Leonardo Prati, também avaliou aí o secretário da região metropolitana, ali de Lauro de Freitas, César. Atualmente, enfermaria adulto, a gente está hoje com 18% de ocupação, um número realmente muito menor do que a gente apresentava aqui anteriormente. Total de leitos de enfermaria são 639, a gente está no momento com 117 leitos ocupados. Passando um pouquinho aqui para a parte de enfermaria pediátrica, o total de leitos são 90, atualmente 54% ocupados, 54 leitos, perdão, ocupados, e a taxa de ocupação chega ainda aí a 60%. UTI adulto, número também baixo de ocupação, 26% no momento, um total de 538 leitos e agora 141 ocupados. Avançando um pouquinho para a UTI pediátrica, aqui no quadro, a gente tem um total de leitos de 44, são 34 ocupados até o momento, o que representa aí 77% de ocupação. A gente sabe que a população geral está querendo aí tirar essa máscara, não usar máscara, seja em ambiente fechado, em ambiente aberto, mas situações como o que voltou a acontecer em algumas cidades lá da China trazem essa preocupação e essa tomada de decisão com mais cautela realmente. O governador Rui Costa citou o mês de abril, mas citou com prudência, falando que avaliaria todas essas questões. O panorama da Covid aqui na Bahia foi tema, inclusive, de uma audiência pública realizada nesta quarta-feira aqui na Assembleia. E ainda nessa edição você vai conferir com a gente os detalhes, tá bom? Agora nós vamos falar de um assunto que interessa também a todos, mas mais especificamente os motoristas. O emplacamento de veículos. Você sabia que agora é possível emplacar um carro de forma online? Pois é, nós vamos saber os detalhes desse assunto agora com o nosso entrevistado de hoje. Já está tudo pronto para a gente receber o Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran Bahia? Já sim. Então, Rodrigo, primeiro quero te dar as boas-vindas, agradecer a sua disponibilidade, em chegar aqui à nossa TV Alba, ainda bem aproveitando a tecnologia, de forma online. Tudo jóia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Melina. Boa noite a todos os telespectadores da TV Alba. Muito bem, para começar, Rodrigo, eu queria saber desse assunto, dessa notícia que a gente já falou aqui na abertura do nosso jornal. É a primeira vez que o Detran oferece esse serviço de emplacamento de forma online. O que é que vai representar essa facilidade, esse dinamismo para o crescimento também do número desse serviço aqui no nosso estado? Sim, verdade, Milena. Essa é uma inovação da Detran Bahia. É o primeiro estado do Brasil que implanta emplacamento online através do cidadão. Então, o cidadão ele pode hoje se cadastrar no site do Detran, no portal de serviços, e pode, em seguida, solicitar o emplacamento. Existe uma validação eletrônica entre o Detran, a base Detran de veículos, com a base da Cefaz, da nota fiscal eletrônica, e com essa validação, o próximo passo é pagar o imposto devido às taxas e fazer o emplacamento. Com isso, o cidadão não precisa se dirigir presencialmente a nenhuma unidade de atendimento. Ele já consegue emplacar de sua casa e depois fazer apenas um acerto com a estampadora que ele escolher para poder fixar a placa em seu veículo 0 km. Que bacana. Deixa eu pedir o pessoal do áudio, meu amigo Paulinho, por favor, coloca o retorno de áudio melhor aqui no estúdio. E aí eu queria já avançar te perguntando o seguinte, a expectativa, para o alcance desse serviço, o número de pessoas que você acha que já vai começar a utilizar esse serviço de forma online, vai funcionar os dois de forma concomitante, expectativa de crescimento, para o uso realmente desse serviço de forma digital e presencial, como é o comparativo que vocês têm? Isso. A versão digital online é uma opção. A outra alternativa, que é presencial, ou através de despachantes, também continua. É uma escolha do cidadão. Hoje, a Bahia, ela emplaca, em média, 130 a 140 mil veículos por ano. Então, a expectativa é que esse número, uma boa parte, seja, a partir de agora, feita de forma online, o que é mais barato para o cidadão, é mais econômico, e traz mais conforto também aos proprietários de veículos.
Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran Bahia, é o nosso convidado de hoje aqui no Alba Notícias. Você falou é muito mais barato, mas hoje em dia, em tempos de gasolina tão cara, se locomover até o Detran já iria aumentar esse custo. É mais barato o quê? O valor ou você está comparando por conta dessa questão do deslocamento, Rodrigo? Exatamente. Tem deslocamento e tem aquele valor que é cobrado por por terceiros que fazem o serviço na concessionária. Hoje, o valor devido realmente ao erário consiste em IPVA, que é o imposto devido à Cefaz, que custa de 2,5% a 3% do valor do veículo. Você tem também a taxa de licenciamento de primeiro emplacamento, que hoje está R$ 276,10. E o terceiro valor que ele vai precisar gastar é com a placa. Hoje a placa custa em média R$ 104,00 cada placa, né? Então, depois que ele fizer o pagamento do imposto IPVA e da taxa, ele vai ter uma listagem com estampadores credenciados ao Detran. Ele pode escolher o seu interesse, pode fazer uma pesquisa e levar o veículo para fixar a placa no carro ou acordar que a estampadora vá à sua residência. Tem aquele profissional que eu acho que vai sentir no bolso, então, agora, né? O despachante, que resolvia isso tudo para a gente. Também agora, online, a gente vai conseguir fazer tudo, passo a passo. É um aplicativo, é através do site do Detran. Dá aí essa dica para a gente. É através, hoje, do site do Detran. Sei. A gente já começou a implementação para colocar também no site digital, mas vai levar um tempo ainda, hoje apenas no site do Detran. O despachante é um parceiro do Detran, é uma atividade regulamentada hoje em leis, tem conselho próprio de classe e sempre continuará sendo útil para aquele cidadão que prefira o conforto de entregar o serviço para uma terceira pessoa, né? Mas não é obrigatório e nem concorre com o Detran. É apenas uma opção e uma facilidade a mais. Aquele caso daquele veículo mais complexo, como uma carreta, um caminhão, uma ambulância, talvez ainda aí precise de um despachante se o cidadão quiser ter o conforto de não precisar se dirigir aos postos presenciais. Então, eu acho que todos convivem numa boa, é uma inovação de tecnologia, né? As inovações estão acontecendo no mundo todo, a pandemia acelerou esse processo e com os Detrans não foi diferente. Outra coisa, Rodrigo, com relação ao prazo, né, de duração para fazer o emplacamento de forma online e para que o documento, o carro esteja tudo ok, quanto tempo demora? Após o cidadão retirar o veículo na concessionária, quando ele compra o veículo, ele tem até 15 dias para fazer esse registro, né? É o registro e a estampagem. Então, nós recomendamos que ele cumpra esse prazo para não sofrer nenhuma infração por não obedecer esse prazo que é previsto no Código de Trânsito. Algum alerta que você queira deixar aqui para os nossos espectadores a respeito desse tema do emplacamento? Alguma dica que você queira dar que facilite a vida de quem nunca utilizou o serviço dessa forma e que vai aproveitar essa vantagem? Isso, é entrar no site, fazer seu cadastro, começar a se familiarizar, né, com os aplicativos que tem no site, que tem no site digital também. Eu espero que usem, que é bastante simples, bastante fácil, principalmente para os veículos comuns, né, que talvez seja a maioria comercializada no Brasil. É um processo seguro, ele é hoje integrado com a fazenda, então não tem risco de clonagem, de nenhuma fraude. Então, eu faço aí o convite que todos os novos adquirentes de carros 0 km utilizem essa facilidade que o Detran Bahia, através do governo do Estado, disponibiliza para todos os cidadãos. Rodrigo, muito obrigada, tá, pela entrevista. Você que ligou a TV Alba agora, a gente acabou de entrevistar o Rodrigo Pimentel, ele que é diretor-geral do Detran Bahia. Você sabe que toda a nossa programação também está disponibilizada através do nosso canal no YouTube. Se ficou alguma dúvida, vai lá depois e confere. Rodrigo, obrigada, tá? Boa noite para você. Boa noite, nós te agradecemos e estamos à disposição para discutir qualquer tema de trânsito aqui do nosso estado. Obrigado.
Com toda certeza, conte também aqui com a estrutura da nossa rede Alba de comunicação. E agora, minha gente, a gente vai falar com relação à arrecadação acima do esperado nos primeiros meses do ano. Pois é, o governo federal vai antecipar o pagamento do 13º salário aos aposentados e aos pensionistas do INSS. Vamos lá saber essa e outras notícias? É hora do nosso giro, direto da redação. É isso mesmo, Milena. Em geral, o pagamento do 13º é feito no segundo semestre, mas a medida já foi adotada em 2020 e 2021. Nestes anos, foi justificada pelos impactos econômicos da pandemia da Covid-19. O governo também prepara uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A expectativa é de que seja liberado um saque de até R$1.000 para cada trabalhador. Agora uma notícia para a população de Itanagra, no centro-norte da Bahia. Por meio de decreto, o prefeito Marcos Sarmento desobrigou o uso de máscaras em locais abertos. A decisão foi tomada por causa da taxa de vacinação da população, que atualmente o município contabiliza 3 casos da doença. No total, 7 pessoas morreram no município em decorrência da doença desde o início da pandemia. Em locais fechados, o uso de máscaras segue obrigatório. E atenção, a Bahia, Transporte Metropolitano BTM, chega nesta quarta-feira ao 3º dia consecutivo com circulação suspensa entre Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari por falta de combustível para os ônibus do transporte coletivo. Com isso, 3 empresas assumiram as linhas da BTM nesta terça-feira. Essa decisão foi tomada durante uma reunião entre a AGERBA, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia, e a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública de Lauro de Freitas, onde está localizada a sede da BTM. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Valeu, Miriam. Muito obrigada pelas informações. Ainda bem, né, que a AGERBA tomou aí o pulso da situação e começou aí a resolver, porque tinham muitos cidadãos prejudicados, aquele transporte ali da região metropolitana, né, até Salvador, é importantíssimo. E 4 dias já sem combustível. A gente sabe que o combustível está caro, mas tem que resolver a situação, a vida do cidadão. Agora a gente vai para um breve intervalo, tá? No próximo bloco, a Alba promove a Semana da Gratidão pelo Trabalho e tem também o nosso Momento do Esporte com as informações do futebol, além de uma matéria super interessante. As academias de Salvador estão apostando em aulas de defesa pessoal voltada para as mulheres, tá? O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e você já sabe, vamos direto ao Momento do Esporte. E quem traz pra gente as notícias do universo esportivo é meu colega Leonardo Costa, que já está aqui a postos. Boa noite, Léo. O que é que você tem aí de novidade, de informação pra gente? Temos futebol feminino, masculino e ainda baianão, né? Sim. Além do baianão, temos artes marciais para as mulheres. Eu já começo falando de futebol feminino. A baiana Formiga se tornou nesta terça-feira, dia 15, a primeira mulher a eternizar os pés na calçada da fama do Mineirão. Lenda do futebol mundial, Miraildes Maciel Mota é a atleta que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, contando o time masculino e o feminino. A volante possui no currículo 2 medalhas olímpicas, 2 pódios em Copas do Mundo, 3 títulos pan-americanos e 234 jogos pelo Brasil. Ela merece todo esse reconhecimento. Parabéns, Formiga. Agora a gente continua falando da força feminina. Elas enfrentam a insegurança nas ruas e até mesmo dentro de casa. De acordo com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, a cada 15 segundos, uma pessoa do sexo feminino é violentada no Brasil. Diante disso, aqui em Salvador, academias focam em aulas de defesa pessoal. Vamos ver. O sentimento de perigo constante nas ruas ainda preocupa, principalmente as mulheres, que têm buscado ao máximo diminuir possíveis agressões, abusos e assédios. Eu fui convidada por algumas faculdades a dar seminário de arte marcial e aí eles sugeriram que fosse como defesa pessoal, mesmo sendo misto, mas como uma prática de defesa, se autodefender. E aí eu tive a ideia, por que não só para mulheres
Segundo dados do Ministério Público da Bahia, somente no ano passado, 10 mil casos de crimes contra mulheres foram denunciados à Justiça. Nesse cenário de incerteza, as mulheres cada vez mais estão buscando aprender técnicas de defesa pessoal. Você saber a distância do agressor, de quem vai cometer o ato de violência, ou a tentativa de violência, através de chute, socos. E se acabar levando ao chão, principalmente uma das partes que é a tentativa do estupro, é você saber se desvencilhar com alguma chave, que são movimentos voltados do jiu-jitsu. Elas estão cada vez mais empoderadas também. Já passou a época que só os homens utilizavam as artes marciais para encontrar equilíbrio para enfrentar os desafios do dia a dia. Nas academias estão praticando jiu-jitsu, karatê, judô, taekwondo, krav maga e trocam a roupa do dia a dia e vestem um kimono, deixando para trás também o estresse diário e o medo da violência. A gente se sente mais confiante, como nós mulheres sempre somos muito vulneráveis a práticas de essas coisas, assaltos, essas coisas, então hoje em dia eu fico mais alerta. Então eu converso muito com as mulheres, a gente mulheres sempre está querendo conhecer mais técnicas e melhorar nossa habilidade. E vamos falar de futebol masculino. Neste momento tem 5 jogos rolando pela 9ª e última rodada do Campeonato Baiano. Vamos ver aqui na televisão. Hoje está rolando ali no Barbosão, Doce Mel e Barcelona. Também no mesmo horário aí no Valfredão temos Atlético de Alagoinhas e Jacuipense. Bahia e Vitória também estão jogando hoje, viu? Bahia está enfrentando o Vitória da Conquista na Arena Fonte Nova. E o Vitória está enfrentando o Bahia de Feira lá no Barradão. Tem mais jogo. Para encerrar essa noite temos Juazeirense e Unirbe lá no Adalto Moraes. Amanhã eu trago essas informações, os compactos dos jogos e mais informações esportivas. Toca daí, Milena. Valeu, Léo. Muito obrigada pelas informações. Você mencionou aí nessa aula para as mulheres que estão acontecendo nas academias, mas de repente se falta recursos para você se matricular, né, em alguma academia e ter aí essa disponibilidade de serviços, prefeituras como a de Salvador e Lauro de Freitas têm centros de acolhimento à mulher e lá também tem essas aulas de defesa pessoal, além também de toda a estrutura e suporte, inclusive psicológico, para mulheres vítimas de violência. Gente, essa quinta-feira, dia 17 de abril, a Assembleia Legislativa da Bahia está realizando a Semana da Gratidão pelo Trabalho. Que bacana, né? É uma iniciativa da Superintendência de Recursos Humanos aqui da casa e está sendo executada pelo Departamento de Serviço Social da Assembleia e visa promover aí mais saúde emocional aos funcionários da ALBA. O repórter Leonardo Costa, ele mesmo, traz pra gente as informações. Vamos ver. Até o dia 17 deste mês, a Assembleia está repleta de cards, banners e até mesmo adesivos fazendo alusão à Semana da Gratidão. E ao meu lado está a chefe do Serviço Social aqui da Assembleia Legislativa, Laís Paulo, que vai falar sobre essa ação com a gente. Olá, Laís, boa noite. Me conta, o que seria essa Semana da Gratidão? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite a toda a TV Alba, aos espectadores. A Semana da Gratidão é um projeto nacional, né, que é feito com base na ciência da gratidão, né? São estudos comprovados com base científica de que exercitar a gratidão nos torna melhores com nós mesmas e com também os outros e o ambiente, né, em que a gente vive melhor. E aí em março tem um GT, né, que é a GT Gratidão pelo Trabalho. É um grupo, é um GT organizado por psicólogas, profissionais da saúde mental de todo o país, mais especificamente do Rio Grande do Sul, onde fica mais concentrado essas pessoas que tocam isso. E esse GT, ele começa a organizar já há alguns anos esse projeto nacional que é a Semana da Gratidão pelo Trabalho, onde durante uma semana a gente faz uma série de atividades e pequenas intervenções com os funcionários, né, exercitando a questão da ciência da gratidão. E aí, aqui na Alba, como é que está sendo essa semana? A gente está trabalhando com elementos visuais, a campanha ela é digital também, né? Ela está aí nos nossos banners, nas nossas TVs digitais e também com banners físicos, onde a gente colocou pelos corredores principais de acesso da Assembleia. E o servidor, ele vem aqui, tem um bloquinho, ele escreve qual o motivo que ele tem grato pelo trabalho. Para além dessa questão da gente fazer essa memória, né, escrita, que é importante também porque nos lembra da importância de coisas, de focar no que realmente é necessário, no que realmente importa. Porque a gente às vezes fica focado nos problemas
e a gente se perde ali naquele emaranhado e não consegue enxergar as soluções. Quando a gente foca no que realmente importa, a gente consegue trabalhar os aspectos positivos para a superação de problemas alcançáveis, né? Que nem tudo a gente consegue resolver. Laís, e esse evento de quinta-feira? E aí, na quinta-feira, durante a semana, está acontecendo pequenas atividades também dinâmicas em alguns setores, que já são setores que a gente já faz intervenções, abordagens coletivas com a psicologia organizacional. Então, a gente está fazendo algumas dinâmicas, hoje a gente fez no Departamento de Transporte, na Superintendência de Recursos Humanos, no Departamento de Taquigrafia, onde a gente reúne servidores e aplica alguma dinâmica da psicologia organizacional e busca refletir também sobre esse processo do trabalho, da gratidão. Na quinta-feira, ela é como um resumo, é um fechamento da atividade, onde a gente vai se encontrar virtualmente, ainda em decorrência, né, dos protocolos da pandemia, e a gente vai fazer algumas dinâmicas, inclusive rever tudo que foi construído. Então tem um vídeo, né, que é elaborado nacionalmente, que a gente trabalha esse vídeo, eles são 16 razões, o nome do vídeo é 16 razões para ser grato pelo trabalho. E além desse vídeo, a gente também vai estar produzindo um vídeo nosso com registros durante essas atividades que foram feitas. Então, a ideia de quinta-feira é refletir sobre esse processo e aglutinar mais, né? Aglutinar mais força no sentido de pensar e valorizar os aspectos positivos do trabalho, principalmente num contexto que a gente vivencia de pandemia, de crise do desemprego, né? E de desmonte de direitos sociais. Então, a gente veio trazer isso para casa, a casa está voltando, para que a gente possa relembrar nos nossos servidores e resgatar os aspectos positivos do trabalho na nossa vida. Ok, muito obrigado, viu, Laís? Leonardo Costa para o Alba Notícias. Valeu, Léo, muito obrigada. Obrigada também a Laís Paulo, pequenininha no tamanho, né? Ainda mais perto do gigante, Léo, mas grandona nas atitudes, nas iniciativas. Falar da gratidão sempre é muito importante. E ela comentou bem, principalmente neste momento em que a gente está vivendo, né? Da economia complicada, do desemprego elevadíssimo, a gente ser grato pelas oportunidades que a gente tem. E é importante a gente levar para a sociedade que sim, nós, servidores públicos, precisamos valorizar este trabalho e atender bem o cidadão, né? E que essa matéria, que essa iniciativa e que esse insight hoje da gratidão te leve também a refletir suas escolhas, refletir também aí sua valorização, né, pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelas suas opções. Muito bacana aí a iniciativa do RH aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Gente, deixa eu trazer até uma outra informação para você que está em casa. A gente mostrou, né, o quadro trazido pela CESAB, pela Secretaria de Saúde aqui do Estado, mostrando um pouquinho da ocupação dos leitos de UTI, de enfermaria, de UTI pediátrica, enfermaria pediátrica também, e teve uma audiência pública, né, hoje mesmo aqui na Assembleia, através da Comissão de Saúde, falando um pouco desses números no Estado. A gente vai trazer essa matéria especial amanhã para você, para saber o que é que os deputados, né, discutiram aqui na Assembleia sobre este tema. Então, amanhã continue com a gente aqui no nosso Alba Notícias para ficar atualizado sobre essa questão da pandemia, endemia, uso de máscaras ou não, números de contaminado, crescimento ou não, ocupação de leitos e tudo mais. Amanhã a gente atualiza tudo para você. Entre os anos de 2020 e de 2021, os pedidos de medidas protetivas aumentaram 21% aqui no estado da Bahia. Este tipo de ordem judicial tem ajudado a proteger mulheres que foram ameaçadas ou passaram por algum tipo de violência. Vamos saber mais na matéria que foi produzida pela nossa parceira, TV UESB. Um dos maiores avanços provocados pela Lei Maria da Penha foi a criação das medidas protetivas de urgência, mecanismo que visa proteger meninas, adolescentes ou mulheres em situação de vulnerabilidade. As medidas protetivas são acionadas quando as mulheres se sentem ameaçadas ou tenham sofrido algum tipo de violência. As medidas protetivas de urgência, para mim, são o maior avanço da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque elas criam um aparato de defesa da vítima, onde elas cerceiam, de certa forma, com que o agressor se aproxime da vítima. E, além do mais, o descumprimento dessas medidas, quando decretado, é um crime autônomo. Então, isso inibe o agressor de quebrar essas medidas, porque ele sabe que, além do primeiro processo, ele vai responder um processo pelo crime que ele praticar e ainda por quebra de medida, podendo ser preso em flagrante pela polícia, caso ele seja pego na hora que ele está cometendo o delito. Os pedidos de medidas protetivas aumentaram 21% entre 2020 e 2021 na Bahia. Em 2020, 8.155 medidas foram autorizadas, enquanto que em 2021 foram 10.373.
Vitória da Conquista aparece em segundo lugar no número de solicitações de medidas protetivas de urgência. A gente tem avaliado que essa violência com essa pandemia ela cresceu muito, né? E a gente tem recebido muitos contatos de pessoas procurando ajuda para saber o que fazer, né? Esse aumento, a gente já tinha consciência de que tinha aumentado muito, né? E os números, eles só reforçam aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo, que os equipamentos de combate à violência ainda são insuficientes. Especialistas acreditam que esse crescimento se deve à propagação de campanhas educativas e de conscientização, além da criação de delegacias virtuais, que estimulam e facilitam a denúncia por parte das mulheres. Mesmo assim, ainda há em muitas delas o sentimento de culpa que as impedem de buscar ajuda. A primeira dificuldade da mulher em pesquisas científicas feitas estatisticamente é a vergonha e a culpa. Por quê? Porque socialmente a mulher ainda é responsabilizada pelo sucesso do relacionamento. Então, ver que ela está sendo agredida, que esse relacionamento é abusivo, que ele não deu certo, faz com que ela se culpabilize pelo insucesso desse relacionamento, quando na verdade a culpa não é dela. Mas pelo machismo estrutural que ela está inserida, ela acredita que seja dela e ela tem vergonha de ter falhado. Denunciar e procurar ajuda são as melhores decisões que as mulheres podem tomar para evitar que as agressões se transformem em feminicídio. Na Bahia, em janeiro de 2022, foi observada uma redução de 21% nesse tipo de crime. No mesmo período de 2021, foram registrados 14 assassinatos de mulheres, enquanto que em 2022 foram 11 crimes. As medidas protetivas de urgência, aliadas ao programa Ronda Maria da Penha, podem auxiliar na diminuição desses números. Ronda Maria da Penha, ela fiscaliza essencialmente e exclusivamente as medidas protetivas das mulheres que estão em iminência de risco de morte. Aqui em Vitória da Conquista nós temos números altíssimos. Nos últimos 2 meses fizemos mais de 830 contatos remotos e mais de 413 medidas hoje nós temos aqui entre ativas e diligenciando. Dentro desse contexto, de visita em loco, fizemos mais de 380 visitas apenas em janeiro e fevereiro. Há outras iniciativas que podem colaborar para resultados positivos, a exemplo da ampliação do horário de funcionamento das delegacias especializadas de atendimento às mulheres, uma defesa da União de Mulheres de Vitória da Conquista. E as mulheres são agredidas justamente no horário que a DEAN está fechada, né, que é à noite e finais de semana. Então, uma reivindicação até antiga do movimento de uma DEAN que funciona 24 horas. A delegacia ainda não funciona 24 horas. É um pleito da comunidade e um pleito também da delegacia. Mas para que a delegacia funcione 24 horas, precisa que exista uma regra no governo para que ela funcione 24 horas. A gente precisa de delegados plantonistas, de escrivãs plantonistas, de investigadores plantonistas. Então, atualmente, a DEAN só funciona em horário administrativo. Não por uma iniciativa da própria DEAN, mas por uma iniciativa da polícia e do governo. Muito bem, com essa notícia e essa reflexão, a gente finaliza o nosso Alba Notícias de hoje. Você sabe que pode rever essa edição, inclusive na íntegra, através do nosso canal no YouTube. Vá lá e se inscreva agora mesmo, TV Alba. Ou você pode assistir a reprise do nosso AN, que acontece todos os dias às 7 da manhã aqui na TV Alba. Acompanhe também a nossa programação através das redes sociais, nossas páginas no Facebook, Instagram ou através do site al.ba.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tenha um excelente final de noite. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.